Hoje você vai descobrir que tu não tá sozinho na tua visão de mundo, e exatamente por você estar indo contra a manada e acreditando em algo que ninguém acredita, que o mundo como um todo tem chance de salvação e você pode ter uma vida muito mais próspera, potente e feliz, justamente porque não cair nessa historinha que todo mundo tá contando e tu ter coragem de acreditar no amor. Bem-vindo ao lugar para tu repousar tua mente do caos e delírio do mundo e retornar para a grande verdade que você é bom o bastante e que tudo vai ficar bem. Se você quer aprender ferramentas e novas visões para remover as resistências que te impedem de viver a vida que você merece, você está no lugar certo. Um convite rápido antes de começar o episódio. Se você quer acelerar a tua jornada para que tua vida dos sonhos se torne realidade, eu altamente recomendo que você faça o meu curso Destrave Sua Expansão. Ele é um curso direto e rápido que foi desenhado para as pessoas que já estão há um tempo no autoconhecimento, já fizeram cursos e retiros e livros e adoram estudar, mas estão se sentindo agora meio estagnados. São pessoas que estão prontas para acessar ferramentas mais profundas e mais práticas para mudar o jogo do trabalho interno, para acessar cada crença limitante e removê-la com assertividade e velocidade para permitir que o sonho que o universo tem para ti seja manifestado na tua vida. Para acessar, clique adrianoradio.com/destrave, lembrando que RAHDE, ou clique no link da descrição. E agora, voltamos para o episódio. O maior medo que a gente tem como ser humano é o medo de não pertencer, é o medo de ser excluído da tribo. E obviamente faz sentido, porque se a gente fosse excluído da tribo no passado, ia ser basicamente garantido que a gente ia morrer. Então, é quase aquela antecipação da morte, assim, que é quase pior que a morte, que é, de repente, tu não tem mais ninguém, e eles te deixarem pra trás por alguma razão. Então, por pertencer, a gente tá disposto a fazer um monte de tipo de negócio, e se violar e fazer de tudo. E uma das coisas mais comuns que a gente faz é comprar esses scripts do clã, que é basicamente as historinhas que nossos pais contam, nossos professores e a sociedade, de forma geral, conta através das mídias, né, dos jornais, e através dos filmes e das histórias. Então, quando a gente compra essa história do grupo, que a gente está inserido, da sociedade, dá uma certa segurança, porque tu vê que tu não tá sozinho. E você não é só você que pensa aquilo, porque tem um monte de gente que pensa como você. Esse pensamento unificado faz a gente poder relaxar e não ficar meio que estressando tudo toda hora e ficar questionando as coisas. Então, nos dá uma força como grupo a gente ter uma visão unificada. É bom isso, né? Qual que é o problema? Às vezes, alguma dessas visões, elas não são verdades. E daí a gente acredita numa mentira coletiva e daí a gente sofre. E por não ter coragem de questionar isso, a gente fica preso numa história que, cara, não faz sentido nenhum. E o que eu sinto que é a maior mentira de todas, que quase todo mundo comprou e a gente continua vivendo de acordo com ela, é basicamente a história que a vida é uma luta. E a vida é uma luta por sobrevivência. E daí, já que é uma luta constante, eu vou estar toda hora tendo que me esforçar para de alguma forma sobreviver e eu conseguir me destacar. Então essa história do no pain, no gain, ou que o mundo naturalmente ele é caos, e daí eu preciso meio que vencer o caos a todo instante e me esforçar para conseguir ter uma chance de sucesso. A gente começa fazendo isso na escola, que é tu vai ter que se esforçar para aprender e para tirar boas notas, para se destacar, porque depois tu tem que ser o primeiro dos teus coleguinhas para poder passar deles e ganhar um lugar no vestibular, né, numa faculdade. A gente aprende isso no trabalho, depois quem sangra mais, quem se esforça mais é quem merece melhor benefício. Nas atividades físicas, nos esportes também, quem literalmente se sangra, se esforça, se mata na quadra é quem vai ter o maior benefício. Na família também, quem se esforça, se sacrifica pelos familiares é quem merece mais amor. E vai indo assim eternamente. Essa história de a vida vale a pena através do sangue, do esforço e da morte. E se tu deixar, os caras vão te atropelar, ou alguém vai te passar, o mundo vai te destruir, então tem que ficar sempre ligado. Te acredita nisso, né? E é estressante viver nesse mundo aí de ameaça constante. Qual que é a boa notícia? Já sabe, né? É uma mentira.
É uma mentira, a gente acreditou numa mentira, distorcida totalmente, é só uma percepção minúscula da realidade, mas que esconde a realidade muito maior e mais verdadeira. Tem uma outra visão que é contrária a essa, e ela é mais pautada nas civilizações mais antigas, que estavam mais conectadas com a natureza, mais ancestrais, e também em muitas escrituras, textos sagrados, e principalmente no que Jesus prega, que é uma outra visão. E o jeito que ficou mais claro para mim essa nova visão, né, comparado com essa antiga de esforço e luta e sobrevivência, foi no livro Sacred Economics, do Charles Eisenstein, que é um cara incrível. Li vários livros dele, tive o privilégio de poder estar numa palestra dele pessoalmente quando eu estava morando em Berlim com a Pri. E, cara, o cara, ele claramente acessou coisas que grande parte de nós não acessou. E dentro do Sacred Economics, ele traz essa imagem que para mim ficou clara e marcou na minha mente, que em vez de acreditar que tudo é uma luta constante contra mim de sobrevivência e é um que vence do outro no mundo sem lei, ele traz a imagem de um nativo americano, de um índio, uma criança chegando perto de um lago. E daí ele tá olhando o lago, olhando aos peixinhos, e daí chega o pai dele. E ele fala: você tá vendo esse lago, meu filho? Tá vendo o peixe ali, nadando? Ele: sim, pai. Aquele peixe, ele também é você. Ele faz parte de você. Ele só tá do lado de fora do seu corpo. Daí a criança fica confusa olhando. Tá vendo a água no qual ele tá nadando? Essa é a mesma água que tem no teu corpo também. E essa água, esse lago, eles também são você. Tá vendo a grama no qual tu tá sentado? As árvores aqui em volta, as montanhas lá no fundo, e os céus e as nuvens, e até eu, meu filho. Todos nós também somos você. Porque na realidade todos nós estamos interconectados e fazemos parte de algo muito maior. E a gente até tem essa experiência que parece que a gente está sozinho, isolado, mas é só uma percepção, quando de fato nós somos todos partes desse sistema maior que é a vida. É linda essa história, né? E ela é bem simples, é bem direta, mas é uma coisa bem comum que tem no xamanismo, ou quase em todos nativos de todas as civilizações que antecedem. Vai voltando um tempo, a história vai ser essa. É mais acessível na nossa sociedade moderna quando tem filmes tipo Pocahontas ou Avatar, que quase sempre é isso. Vem lá o homem branco e de alguma forma, por achar que não tem conexão nenhuma, destrói tudo. E os índios sempre tocam na terra e falam: não, mas a terra também é a gente tá aqui pra cuidar dela porque ela é uma parte nossa. Cara, assim, a história mais séria pra mim é muito reforçado do jeito que Jesus fala, que é: trate o outro como a si mesmo, porque o outro, ele é você mesmo. E somos todos irmãos, é a mesma ideia. E tem várias frases durante a Bíblia que Jesus fala que reforçam exatamente essa nova história. Essa história aqui, da união e da unidade, em vez da história antiga da separação. Quando tu vai pensar nas áreas da nossa vida, tu vai ver que todas elas têm um efeito a gente viver de acordo com uma premissa em vez de outra. Então, pensa na medicina, por exemplo. A medicina que tu vai aprender numa faculdade hoje, 99% das faculdades, é a medicina da sobrevivência e da luta. É a história que tem um monte de patogênios e bactérias e o mundo quer te destruir. O mundo é naturalmente antrópico e ele quer te destruir, não tem ordem nenhuma. Então a gente precisa toda hora se proteger muito, com remédios, com vacinas e com todo tipo de coisa desse mundo selvagem que quer te matar. Então a gente vai aprender a como se defender mais contra a natureza. Basicamente é isso que tem na medicina. Tudo bem que a medicina atual basicamente foi construída pelo Rockefeller, porque ele queria treinar pessoas a basicamente dependerem de remédios, e ele, na realidade, formou pessoas a estar só receitando remédio para resolver tudo. Teve até uma resistência grande, porque há não muito tempo atrás, todo médico quase sempre receitava tudo, passar um óleo vegetal, ou fazer algum chá de coisas que tem no teu jardim, que são baratas e acessíveis, e teve meio que mudar tudo isso para conseguir entrar na cultura da alopatia e do remédio, que basicamente existem soluções externas que a gente tem, são as armas poderosas para a gente destruir a natureza e você ficar seguro. É basicamente uma guerra ao terror, que os Estados Unidos é bom em fazer, só que o terror agora é tipo a vida, ou a bactéria e os vírus. E a gente compra essa ideia e a gente vive em medo, tomando uma vacina depois da outra e um remédio depois do outro, e hoje em dia tem grande parte da população constantemente medicada, porque a gente criou na história que a gente tem que se proteger ao regular, que naturalmente a gente é quebrado e desconectado. Não precisa entrar muito mais detalhe na teoria da conspiração da medicina,
Mas é legal de ver, cara, como toda a medicina era construída na ideia de separação e de sobrevivência e de medo. Isso tem consequências. Vai para outra área agora, por exemplo. Pensa na agricultura. Acho mais fácil de ver. A agricultura hoje em dia, a gente basicamente está lutando contra a terra e vai tirar o máximo de recurso dela. Tanto que depois de 1, 2, 3 vezes a gente tem que mudar de lugar porque a gente tirou todos os nutrientes que tem lá. A gente está lutando contra os bichos, enchendo de veneno para ver se não vem nenhum bichinho lá e contamina e rouba a nossa comida. E daí, como tem um monte de veneno e a terra está cansada, a gente tem que meter um monte de fertilizante para ver se dá um boost. E na realidade, quase tudo que a gente compra no mercado, galera, é como se fosse uma planta que ela foi alimentada na máquina. Porque ela não conseguiu pegar os nutrientes de verdade do chão. Então, ela ficou a vida inteira meio que com um soro na veia. E aquele sorinho, que é fertilizante que a gente bota toda semana, que é o que faz ela, só que tem efeito, né? Por exemplo, o nosso câncer está cada vez mais elevado, talvez por conta de como funciona a nossa agricultura padrão. É uma agricultura assim, de esforço, de gasta muito recurso a todo instante e vai mudando de uma terra para outra, que a gente vai queimando uma atrás do outro. Basicamente, como a medicina funciona também. A pedagogia é a mesma coisa, é a ideia do tábula rasa, né? A ideia da criança é um débil mental, é um idiota que não tem informação nem ímpeto e ele basicamente vai fazer tudo errado. Então, o adulto ele vai trazer o conhecimento e vai moldar aquela criança para ela ser útil na sociedade. Porque naturalmente uma criança não é. E que é essa visão que a gente tem também. Uma criança não tem interesses e impulsos e essa vontade criativa de aprender. Não, a gente tem que forçadamente incutir isso nela. Na economia também é a mesma coisa. Tipo, vai ter essa ideia de precisa ter o máximo de recurso o mais rápido possível para meio que ganhar do concorrente e meio que virar quem domina. Um jogo de soma zero. Então é meio que esse faroeste sem leite, um querendo destruir o outro para ter mais para si. E no final todo mundo tá fazendo isso. Essa briga egóica individual de sobrevivência. Todos eles funcionam na ideia principal da separação. Que eu falo que é a velha história, como Charles Einstein comentou. Só que essa forma de viver, por mais que ela funcione, não dá pra falar que não funciona em algum sentido e consegue alguns benefícios, né? Ela é muito, mas muito custosa. E ela tem muitos efeitos colaterais. Porque assim, a gente está em briga constante com tudo e com a realidade. Claro que vai custar. O melhor jeito de separar a velha história da nova história é basicamente tu imaginar um barco a vela e um barco a motor. Pra mim é fácil esse exemplo porque eu tenho 2 pais, os 2 são velejadores, né? E até tem essa rixa entre o lancheiro e o velejador. Então, dependendo da distância, do que for, cara, o lancheiro ele chega mais rápido mesmo, né? Se for uma distância muito grande, eventualmente o lancheiro nem chega porque vai acabar a gasolina dele. Já a vela nunca acaba, porque a vela é movida pelo vento. E não só isso, ser movido a motor custa gasolina. A gasolina é um recurso importante, tu tá queimando ele. Não só isso, ele tá perturbando todo o ambiente que ele passa. Com a vibração, com o barulho, com o óleo que solta ali depois, ele suja. A gente que tá ali tá poluindo os nossos ouvidos, sentindo aquela vibração. Nos custa também pra gente fazer uma viagem de semanas num motor ou numa vela, ouvindo o barulho do vento. Então, não é que não funciona o motor. Funciona muito bem, é muito importante para várias coisas. Mas ele é muito mais custoso e gera muito mais prejuízo e é muito menos inteligente e eficiente do que o barco a vela. Pensando no longo prazo e numa eficiência de recursos. Então é meio que isso. Qual a grande diferença do barco a vela e do barco a motor? O barco a vela, ele vai talvez demorar mais tempo, porque ele está usando os movimentos da natureza e não resistindo a eles. Então, ele vai sem esforço com a natureza, usando a força dela em vez de lutando contra ela, querendo submeter ela contra a nossa vontade. Então, a vela tem quase uma humildade de falando: Deus dos ventos, se você me permitir, eu gostaria de ir para lá, você pode me dar o caminho? E ele vai dando, a gente vai se adaptando, a gente vai jogando de acordo com a natureza até chegar lá, sem gastar quase nenhum recurso, só um pouco mais de tempo. Então, quando tu vai, por exemplo, para a medicina, é só tu sair da medicina tradicional, alopática, e tu vai para a medicina tradicional, né? A medicina tradicional de verdade, ela é a medicina da harmonia, na realidade, né? Ela é a medicina tradicional chinesa, ela é a medicina ayurvédica, são as medicinas mais antigas do mundo. A medicina que tem agora é uma medicina muito nova, a gente tá brincando com perigo aqui, né?
E daí a gente tem essas variações que são novas, mas também pautadas nessas premissas da união, que é a medicina antroposófica, por exemplo, que é o que a gente usa com os nossos pediatras, com a gente mesmo, há vários anos, que de onde vem a pedagogia Waldorf também, né? Que é essa ideia mais integrativa, no sentido que a febre tem uma função ali, vamos observar ela em vez de intervir. Existe uma inteligência no corpo para resolver aquilo. A própria bactéria que a gente atrai para o nosso corpo, ela tem uma função. A gente vai cuidar para não sair do controle, mas ela esteja fazendo um processo de limpeza, porque não é totalmente de graça, tem uma inteligência por trás. A medicina tradicional chinesa vê dessa mesma forma. Então é um jeito menos resistente, que mais está se adaptando ao que está acontecendo, interpretando como se tudo fizesse um sentido maior, porque tem uma união. Pega isso agora para agricultura, por exemplo, que eu acho que é mais fácil. Há tempo a gente já namora com a ideia da permacultura e da agrofloresta, né, da agricultura sintrópica. Mas nos últimos meses eu tive o privilégio de conhecer um agrônomo que ele é, assim, cara, professor de agrofloresta. Ele tem toda uma plantação lá de orgânico dele, só nesse sistema. A gente vai lá, ele me ensina, e nosso jardim a gente montou no sistema de agrofloresta. Cara, a gente tem que fazer jardim várias vezes, é sempre um fracasso total. Essa que eu plantei agora vai fazer 1 mês e meio, cara, é o mais bonito e que ele tem mais rápido tá sendo as coisas de todos que eu já fiz. E eu nunca plantei tanto por metro quadrado. Porque essa é a tese da agrofloresta, né? Ele desenhou essa ideia, o Herbert, que é: se eu só simular a natureza, eu vou ter maior potência. E a natureza, na real, não tem as coisas tudo separadinhas e distantes. É tudo junto. Então, uma árvore dá sombra pra outra, que ajuda na outra. E daí eu planto meu alho poró do lado do meu tomate cereja. E no meio tem um monte de rúcula e uns alface ali. E é uma mistura, e não só isso, eu encho de material orgânico para deixar aquela terra viva e não botar nenhum fertilizante e nem água eu boto. O material orgânico, a grama que eu roço, eu jogo ali, ela vai soltando água aos poucos também. E dentro não tem que fazer quase nada de esforço e tem um alimento mais rápido e mais nutritivo. Olha só, basicamente só seguindo a natureza. Cara, se a gente fizesse isso, e pior que dá pra fazer em larga escala, eu não entendo porque a gente não fez ainda. Seria revolucionário tanto a nossa saúde quanto o quanto a gente ia gastar e quanto de alimento rico a gente ia ter. Mas ele vem dessa ideia que até quando vem um pulgão ou vem um bicho específico, ele tá mostrando que de repente está faltando ali nitrato, está faltando potássio, e a gente aprende com a praga até. Cara, é uma visão totalmente diferente de parar de brigar com a natureza e só fluir com ela. E faz sentido e é eficiente. A gente, obviamente, não brigando com Deus, a gente se dá melhor, né, do que tentar brigar com Deus ou com a natureza. E daí a gente pode levar isso também para pedagogia. Em vez de ser essa pedagogia padrão que a criança naturalmente não sabe nada e é burra, a gente tem que formar ela. Cara, essa criança naturalmente é uma centelha divina. E a gente tem que meio que quase sair da frente e dar as ferramentas para ela se desenvolver como se ela tivesse já um pouco de soberania e esse poder. E vários fazem isso, mas nenhuma tão bem quanto a antroposofia, que é a pedagogia Waldorf, que é o que a gente educa nossos filhos desde sempre. E tem essa ideia que existe uma alma ali. E a alma tem interesses, e a gente vai meio que fomentando esses interesses, dando as ferramentas, guiando como um adulto, mas num espaço de reconhecimento do poder da criança, do interesse natural dela. Cuidando dela, não só meio que moldando ela. E daí, obviamente, e é lindo quando vai numa escola Waldorf, tu vai numa escola onde não tem gritaria. Cara, passa na frente do recreio em qualquer escola. É caos, as crianças estão tão contidas na sala de aula que os 20 minutos elas se explodem. E depois na sala de aula elas estão lá, todo mundo tendo diagnosticado com TDAH, porque elas não aguentam ficar sentadas 2, 3 horas. Porque não é uma criança ficar. Numa escola Waldorf, dos 0 a 7 anos, elas mal sentam. Elas estão quase sempre no pátio, fazendo atividades manuais ou se movendo. Por quê? Porque eu tô vendo que a criança precisa, eu tô trabalhando com ela, que nem a agrofloresta. E daí assim é fluido. E daí, do nada, esse cara fica nervoso, porque na escola Waldorf, tu não tem nem letras e nem números escritos em lugar nenhum. Porque isso desperta a criança antes da hora e tira a energia de ir pro corpo. Quando ela vira os 7 anos que ela é introduzida com as letras, e ela aprende em menos de 1 ano. Porque ela tá pronta. Em vez de a gente ficar desde os 3 anos de idade brincando com quebra-cabeça de letrinha, botando aquelas cartinhas, ó. A, B, B, B. E, cara, fica atrapalhando a criança porque ela tá ativando a mente em vez de ela tá engatinhando e correndo o que ela tinha que fazer. E quando faz o negócio certo, que pelos 6, 7 anos, cara, é bonito de ver ela, em meses ela aprende. Então, cara, é muito doido o quanto que a gente tá sofrendo na nossa vida e se esforçando basicamente porque a gente não tá só reconhecendo as leis da natureza e trabalhando de acordo com elas.
e ver que além da natureza, em harmonia, em conexão, é muito mais rápido, mais efetivo, mais verdadeiro do que ficar querendo forçar a coisa com a nossa mente. Porque a gente falou um pouco no último podcast de achar que a minha mente sabe mais o que é melhor pra mim do que a natureza, do que Deus. Cara, eu não sei, cara. E quando eu olho a criação como um milagre e perfeita, cara, eu trabalho com ele, me adapto a ele e tudo fica muito, muito mais fácil e mais suave. E esse é o presente de viver essa nova história, que é ver o mundo em perfeição, em harmonia, em unidade, e não em luta, em medo, em separação. Como tu conseguiu ver, tem infinitos exemplos de ver no trabalho, principalmente, cara, em tudo, como quando a gente tá crescendo na velha história, na prática ela é nova, né, porque ela é bem recente, mas essa história padrão, a gente sofre e gasta muito recurso e é custoso. Ao mesmo tempo, assim que a gente vira essa chave e começa a ver essa nova história, onde somos todos um, existe harmonia e perfeição, e eu tô meio que aprendendo e me adaptando como um barco à vela, as coisas fluem sem esforço e com fluidez e com leveza. E um dos principais pontos que a gente faz isso é o autoconhecimento. Essa ideia de tipo, eu vou tirar a preguiça e a procrastinação de você, eu vou te curar que você tá quebrado, daí tu vai ter essa luta interna, quem que vai vencer, o teu lado preguiçoso ou o teu lado realizador? Já ouviu, né, os caras falando isso? Tem gente até fala assim, para de reclamar, para de mimimi, que é basicamente essa história antiga, cara, de separação, de que tem algo errado, que tem algo quebrado, e eu tenho que lutar com esse meu lado podre pra quem sabe dar uma chance pro meu lado divino fluir. O que é diferente de ver que, na realidade, eu sou feito em imagem de Deus, eu sou divino. E, eventualmente, eu fico confuso. E, com perdão e com gentileza, eu corrijo a minha confusão, mas a minha essência, ela é pura. Porque eu fui feito em imagem. E se eu olhar com esse olhar amoroso, que eu falo que é como Deus me vê, como Jesus me veria, que é, eu te amo, filho. De repente as coisas só fluem, eu paro de brigar tanto comigo mesmo, com o meu desenvolvimento, e só fico em paz, acreditando que isso aqui foi feito com uma inteligência, e isso aqui é tudo só um sistema maior que é experienciado em partes menores, e sendo assim, nada é de graça. Esse olhar me dá paz, me dá amparo, me dá segurança, e daí eu consigo fluir com a gripe que eu peguei uns dias atrás, e eu não resisti a ela, não tomei remédio nenhum, e só falei, pelo visto, o universo quer que eu fique deitado às 2 da tarde de quarta-feira. E eu fiquei, foi um presente, fiquei deitado, dormi um tempo, ainda peguei, vi uma série que não tava vendo um tempão, e eu queria fazer umas férias forçadas que a bactéria me deu, porque a minha imunidade baixou, porque eu tava estressado. É tudo perfeito, cara. Não é porque eu sou fraco que eu não tomei vitamina C o bastante. Beleza, eu posso também complementar, mas quando tu olha tudo como perfeição, a gente flui na vida, e não tem mais esforço, tem só a liberdade, que nem um pinheiro de 50 metros de altura, cresce e faz coisas incríveis sem esforço, porque ele tá só fazendo a natureza dele. Quando a gente tá de acordo com a nossa natureza, é isso que acontece. A gente vai mais longe e com um sentimento de leveza, de potência e de ausência de esforço. Então, o grande, vamos dizer assim, convite que eu queria fazer aqui para ti, ou pelo menos uma sinalização, é te mostrar que se tu pensa algo parecido com isso, ou se já tá inclinado, vem mais pro nosso lado e tenha coragem de ir contra a manada. E, cara, você vai ser visto como maluco, você vai ser visto como alienígena, que nem Jesus e os apóstolos foram vistos, tá? Todo mundo tinha uma visão específica, os fariseus lá, nessa visão de controle e de luta, e de certo e errado e moralismo, e eu tenho que me sacrificar muito para ter. E ele vai falar, não, o sacrifício já foi dado, a graça tá aqui, eu te amo. E eu queria basicamente te permitir, te incentivar a, cara, ter coragem de ser uma ovelha negra, ser um rebelde, e não continuar reforçando essa história de medo, de luta que todo mundo tá vivendo, e as redes sociais estão assim, os filmes estão nessa história, e tu só dá um passo pra trás e fala assim, caraca, olha lá os caras delirando na velha história. Tá ótimo, mas eu não vou ser cúmplice, senão eu vou me envolver nessa não. Querem ter essa briga de gênero e de política, e essa polarização, cara, briguem à vontade, cara. Vamos com tudo. Sabe o que eu vou fazer? Fluir com natureza e harmonia e amor. E eu vou ser contra a cultura e vou ser visto como um cara estranho, mas eu não consigo mais continuar reforçando essa história antiga, que não só eu sei que é mentira, como eu sei que não ajuda. E por mais que seja solitário tu fazer esse caminho, saiba que não é totalmente, porque eu tô aqui, por exemplo. Então eu te entendo.
E não só você que está vendo isso, mas as centenas de pessoas que estão vendo isso aqui junto com você. E todos os meus seguidores, pelo menos a galera mais engajada, quem entra nos cursos, quem interage comigo, também compartilha dessa visão. Tu não tá sozinho, tem um monte de espaço, a gente tá espalhado por lá. Então, eu queria que tu usasse também esse vídeo aqui, esse episódio, quase como uma garrafa com a mensagem que te joga no oceano. E daí eu queria que tu jogasse isso para mais 1, 2 ou 3 amigos que tu acha que também estão cansados de viver nessa velha história e querem ver uma vida de mais harmonia, de mais paz, de mais amor. No caso, ver a verdade, ver o universo como Deus fez, agradecendo por ele e não em conflito com ele. Então eu queria que tu enviasse isso para algumas pessoas, ou que tu tem certeza que tem essa visão, ou que estão em cima do muro. E tu faz isso quase como um teste, ou até um empurrãozinho para falando, mano, já chega, cara. Vem pra cá, vamos ser rebelde, vamos ser resistente, vamos parar de ficar reforçando esse mundo da separação, da ameaça, desse terrorismo, dessa luta, e vamos viver realmente em retidão e em amor, como Jesus nos pregou, e mais importante, como a gente consegue manifestar a nossa potência e fazer o que Ele quer que a gente faça em abertura, porque eu parei de lutar com tudo, entendi que tudo tem uma razão, inclusive a minha jornada e a minha experiência e os meus desafios que eu enfrento no caminho. Então vamos ser realmente esses bastiões da nova era, das boas novas, e trazer essa história que, cara, tá tudo bem, mano. E eu sei que é assustador, mas tudo tem um sentido que a gente não consegue compreender e tá tudo conectado, porque a gente tá sempre a todo instante seguro e amparado. Nesse espaço de harmonia e de amor, a gente acorda todos os dias, a gente vai dormir todos os dias, a gente ama nossos familiares, ama nossos colegas e ama o nosso servir. Desse espaço não de medo e de conquista e se defender, mas nesse espaço de transbordar o amor, que no final das contas é a nossa natureza. Só mais uma coisa. Obrigado por fazer parte dos 20% que ficam até essa altura do episódio. Isso demonstra quão comprometido tu tá com o teu crescimento pessoal e com a tua transformação. Parabéns por isso e obrigado pela atenção e pelo tempo que você me deu. Se esse episódio fez sentido para ti, encaminha para aquele teu amigo que tu sabe que precisa desse conhecimento nesse momento. Se você ainda não fez, se inscreve no Spotify ou no YouTube, clica no sininho para tu receber a notificação quando eu postar um conteúdo novo desses. Me segue também no Instagram, onde eu posto conteúdos mais rápidos e mais práticos para te ajudar no dia a dia. E o mais importante, não se esquece que você tem uma parte crucial no plano do universo. E por isso, você importa. Você é bom bastante e vai ficar tudo bem. Tenha um ótimo dia e eu te vejo no próximo.